A paz do Senhor Jesus, queridos, seja bem-vindo a mais um devocional Graça Abundante, onde a palavra de Deus é semeada e transborda sobre a sua vida a graça, a libertação, restauração e transformação. Então, a palavra de Deus para as nossas vidas hoje é suporte o processo. Fica ligadinho aí, assista até o final, que eu tenho certeza que esta palavra mudará a sua perspectiva de vida. Amém? A palavra do Senhor nos diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou em outras traduções, por seu propósito. Diante de um propósito estabelecido sobre nossas vidas, nós sabemos que para viver esse propósito existe uma trajetória, existe um processo a ser percorrido, estabelecido para que nós possamos viver o propósito de Deus. E é bem verdade que diante do propósito, diante do processo, existem algumas dificuldades, existem algumas pedras de tropeço, existem alguns obstáculos, existirá momentos em que nós diremos que não iremos conseguir, mas eu tenho uma base de inspiração muito grande e bíblica, que é a vida de José. O que acontece? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Resumidamente, o que Paulo está falando aqui, que todas as coisas vai contribuir para que o propósito ele seja concretizado sobre nossas vidas. Tendo José como inspiração, nós sabemos tudo aquilo que José viveu no decorrer da sua vida. Sabemos tudo aquilo que José enfrentou no decorrer da sua trajetória. A Bíblia nos declara que os irmãos de José o invejavam. E quando José foi atrás de seus irmãos, eles avistaram José e ao avistar José, disseram: lá vem o tal sonhador. Matemos e veremos no que dará os seus sonhos. É importante ressaltar que os sonhos de José não é somente os sonhos dele, mas eram os decretos de Deus para a vida dele. Era o propósito de Deus que foi estabelecido sobre a vida de José. E a verdade é que os irmãos de José almejaram ver a morte de José para que o propósito dele morresse. Então, entenda uma coisa, daí então eles venderam José como escravo. Antes disso, lançaram na cisterna. Vendido como escravo, ele foi mordomo na terra do Egito, na casa de Potifar. Na casa de Potifar foi assediado pela sua esposa, a qual mentiu acerca do assunto e falou que José tinha o agarrado. José então foi na prisão. Na prisão ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro. Foi ali esquecido, mas de um período de esquecimento, logo Deus se lembrou e revelou o sonho também de Faraó e até então chegar no propósito estabelecido, que era ser governador do Egito. Em poucos segundos, em poucas palavras, nós resumimos a trajetória de José. Ele foi invejado pelos seus irmãos. Ele foi lançado na cisterna, da cisterna ele foi vendido como escravo, de escravo ele passou a ser mordomo, de mordomo ele foi na prisão, da prisão ele revelou o sonho de Faraó e revelando o sonho de Faraó levou ele a ser governador do Egito. Entenda que foram anos vivenciando isso aí, foram anos como escravos, anos como mordomo, anos dentro da prisão, para depois então chegar como governador do Egito. A cada passo que José deu, ele estava caminhando em direção ao propósito. Dentro da cisterna,
contribuiu para que ele fosse vendido como escravo. Sendo vendido como escravo, contribuiu para que ele chegasse até o Egito. Chegando ao Egito, contribuiu para que ele chegasse até a prisão. Chegando na prisão, contribuiu para que ele chegasse até Faraó. Chegando até Faraó, contribuiu para que ele vivesse o seu propósito, o decreto estabelecido sobre a vida dele, que era ser governador do Egito. Então entenda uma coisa, às vezes hoje você está vivendo a cisterna, às vezes hoje você está vivendo a prisão, às vezes hoje você está vivendo a escravidão, mas não desista daquilo que Deus colocou e estabeleceu sobre a tua vida, porque a palavra de Deus que foi direcionada para você não muda e não mudará. Hoje aquilo que você está vivendo, por mais doloroso que seja, está contribuindo para que você chegue no lugar em que Deus determinou que você chegasse. A luta, a dificuldade, a dor, a angústia que você está vivendo hoje está contribuindo para que você viva o decreto de Deus, o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Então, meu irmão e minha irmã, suporte o processo, porque quando você estiver vivendo o propósito, você verá que valeu a pena suportar no processo. Se está chorando hoje, continue chorando nos pés do Senhor, mas não desista de seguir em frente. Se está doendo hoje, segue em frente ainda que esteja doendo, porque no final dessa caminhada você chegará no decreto, no propósito, aonde Deus determinou para a sua vida. Amém? Então, fique com essa palavra, que a graça abundante de Deus te fortaleça para que você suporte o processo, porque quando estiver vivendo o propósito, verás que valeu a pena. Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a graça abundante o ajude a suportar o processo e focar no propósito. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo.